Convido a todos para abrir as vossas Bíblias em 2º livro das Crônicas, capítulo 7. 2º livro das Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 1, e vamos ler alguns versículos. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, este texto que nós lemos é bastante conhecido no meio do povo de Deus. Mas eu estou falando nessa noite hoje não só para a igreja, eu estou falando para pessoas que ainda não tomaram decisões para Cristo, pessoas que estão afastadas do Evangelho, outras pessoas que talvez nunca tenham ouvido o Evangelho de Jesus Cristo e nessa noite está nos acompanhando pelas redes sociais. Estou falando para um grupo misto, daqueles que conhecem, daqueles que não conhecem, mas os princípios que nós vamos meditar nessa noite é para todos nós. Aqui nesse texto, a partir do capítulo 7, que nós lemos, fala de Salomão, um dos maiores reis de Israel, que Deus colocou em seu coração a construir uma casa de adoração ao seu nome. Na verdade, Davi, o seu pai, teve esse desejo, mas Deus falou que era o seu filho Salomão que iria construir esta casa. E este povo, a nação de Israel, teve o privilégio de ver grandes coisas Deus fazer nesta nação, naquela nação. Tirou aquele povo do Egito e com mão forte conduziu aquele povo por 40 anos no deserto. Chegou à terra prometida, teve juízes, depois teve os reis, e agora chega um clímax, o grande templo ao Deus Todo-Poderoso. E Salomão juntou toda a congregação de Israel e fizeram um grande culto a Deus, oferecendo vários sacrifícios ao Senhor. E ele também orou a Deus, pedindo ao Senhor que se o povo se afastasse de Deus, mas se o povo olhasse, voltasse para o Senhor novamente, orando em direção àquela casa, que o Senhor perdoasse.
E aí chegamos no versículo 11, que fala que Salomão construiu tudo, construiu até a casa do rei, e Deus apareceu a Salomão à noite. Não sabemos quantos dias, se na mesma noite ou se muitos dias depois, mas o texto fala que Deus se revelou a Salomão à noite. E Deus começa a dizer, confirmar aquilo que Salomão havia pedido. E aqui no versículo 13, Deus mostra da sua graça para conosco. Ele diz: olha, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se eu cerrar os céus. Amados, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus controla a história, todo o universo está na palma de sua mão e nada escapa dos seus olhos. O bem ou o mal passa pelas mãos do Senhor, é com a permissão dele. Lá em Lamentações ele diz que é eu que faço o bem e faço o mal. Ele quer dizer que nada acontece em nossa vida, nada acontece em nossa história, se ele não permitir, se não for o aval dele. E ele aqui no versículo 13, ele diz: se eu cerrar o céu, ou seja, não houver chuva, ele explica, ele controla as forças da natureza. Ele controla a chuva, controla o dia de sol, controla a tempestade, controla o furacão, controla todas as forças da natureza, está sobre a sua mão. E ele diz: se eu fizer isso, cerrar o céu para que não haja chuva, e aí acontecer grande seca na nação de Israel. Mas vamos voltar um pouquinho, por que Deus faria isso? No capítulo 6, Salomão faz essa oração dizendo ao Senhor que se o povo se afastasse dele, Salomão sabia que Deus ia castigar o povo. E Deus aqui no versículo 3 ele diz: é eu que castigo o povo, para que o povo volte-se para mim. E se eu mandar o castigo, se eu mandar o castigo de não ter chuva, é eu que estou mandando para que o povo volte-se para mim. Nós aqui que moramos nessa região da Zona da Mata, próxima à capital, João Pessoa, a gente não sabe o que é seca. Nós temos, graças ao bom Deus, nós temos chuva o ano todo. Mas quem mora lá no sertão, certa feita, algumas vezes eu fui ao sertão, e momentos críticos lá, de grande seca como eu nunca tinha visto, só ouvido falar. Mas ainda não é essa seca que Deus está dizendo aqui. É uma seca terrível, ao ponto de levar o povo ao desespero. E Deus está dizendo: é Ele que controla as forças da natureza. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, é a primeira coisa que Deus faz para chamar a atenção do seu povo. Segundo, ao povo de Israel ele está se referindo a essa palavra. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, uma nação que depende de agricultura. Todos nós precisamos de alimento. E nós que vamos ao supermercado, não sabemos todo o processo que há para que possa ter alimento na nossa mesa. Mas vamos voltar para a agricultura. Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: por causa do seu pecado eu encerro os céus, e também envio gafanhotos para consumir toda a sua lavoura. Ou seja, a fome. É Ele que ordena. Ele é todo poderoso, Ele é soberano, como a gente cantou nessa noite.
E ele diz mais: e se enviar a peste entre meu povo. O que é isso? Doença. As pestes. E nós estamos passando por uma. Mas naquela nação, naquele tempo, Deus estava dizendo que se o povo se afastasse dele, era assim que Deus ia punir o povo. Não mandando chuva, destruindo a agricultura e enviando doença sobre o povo. Para chamar a atenção daquela nação. Para chamar a atenção daquela nação, para que eles voltem ao Senhor, para que eles se arrependam ao Senhor nosso Deus. Salomão previu isso. Ele disse: se o povo deixar o Senhor Deus, seja misericordioso para com o povo, se eles voltarem para ti. E o povo de Israel se afastou sim do Senhor. O próprio Salomão, capítulos depois, capítulo 8, 9 por aí, o próprio Salomão deixou de servir ao verdadeiro Deus e foi servir a ídolos mudos, falsos, que não vivem, falsos deuses. O próprio Salomão que fez essa oração. E toda a nação de Israel também se corrompeu. Toda a nação de Israel deixou o verdadeiro Deus, o Senhor, Jeová, e voltou-se para Baal, para Astarote, para tantos outros deuses aí estranhos e terríveis, horríveis, que Deus disse que não servisse. Mas aquele povo se desviou do Senhor. Mas Deus, prevendo isso, Deus disse: mas existem condições de retorno. Contudo, ainda há esperança para Israel. Contudo, ainda há esperança para esta nação. Mas quais são essas condições que Deus colocou? Aí vem o versículo 14. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo que ainda há graça, que ainda há misericórdia, que ainda há esperança, que ainda há condições de voltar-se para Ele. Mas Ele coloca as condições para que isso aconteça: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando aqui para a nação de Israel. A nação de Israel desviou-se dos caminhos do Senhor, foi levado para o cativeiro babilônico. De lá eles se arrependeram, voltaram para a sua terra, voltaram-se para o Senhor. Muitos anos depois, e séculos, Deus envia Jesus Cristo, e a nação de Israel vira as costas para o Salvador. Jesus disse: eu vim para os meus, mas eles não me receberam, eles não quiseram saber de mim. Israel abandonou ao Deus Todo-Poderoso. Contudo, ainda há esperança para Israel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que no final Israel vai se voltar mais uma vez para o Senhor nosso Deus. Queridos, mas até agora eu expliquei as condições que Deus colocou para o povo de Israel. Mas estes princípios servem para nós. E nessa noite eu não quero falar simplesmente para a igreja, que eu sei que muitos que estão ouvindo, assistindo é da igreja. Mas eu quero falar também para a nossa nação. Eu quero falar para a nação brasileira. Nós, nação brasileira, precisamos voltar-se para o Senhor. Nós somos um povo, na sua grande maioria,
se diz cristãos, que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. E Deus tem um propósito para essa nação brasileira. Deus tem um plano para essa nação, para este Brasil tão amado por nós. A igreja do Senhor está aqui neste país, o povo de Deus está aqui nesse país, mas nessa noite Deus chama a nação brasileira ao arrependimento. Deus chama crentes a se arrependerem. Deus chama as pessoas não crentes também a se arrependerem. Deus espera ver em nós as marcas de um verdadeiro arrependimento. Deus espera ver a nossa nação de joelhos quebrantadas diante dele. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de chamar o nosso povo, a nossa nação, ao arrependimento. O mês passado, o nosso presidente e os líderes religiosos da nossa nação convocou um jejum nacional, convocou um dia de jejum e oração nacional. E nós vimos muitos crentes nas ruas de joelhos, nas praças, clamando a Deus. E a gente viu aquelas filmagens com fundo musical, as pessoas levantando as mãos, clamando ao Senhor nosso Deus. E foi uma imagem bonita de se ver. Todavia, entretanto, eu temo que aquilo não passou de um espetáculo. Olhe minhas palavras, eu não estou dizendo que aquilo foi espetáculo. Eu estou dizendo que eu temo que aquilo ali não passou apenas de algo para ser visto e filmado, para ficar bonito no YouTube. Nós precisamos ver as marcas de um verdadeiro arrependimento exposta aqui nas Sagradas Escrituras. Ó nação brasileira, precisamos nos humilhar, é a primeira condição. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Essa palavra humilhar-se, no original, é caná, que quer dizer dobrar-se. Dobrar-se de joelhos. Naquela época, essa humilhação, o pessoal exteriormente, eles rasgavam a sua veste, eles vestiam um pano de saco, eles jogavam pó na cara. Mas mais na frente Deus disse: eu não suporto isso, eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Então não adianta a gente ficar com exibicionismo nas câmeras, mostrando a gente de joelhos nas praças, se não é o nosso coração que está sendo rasgado e dobrado diante de Deus. É a primeira coisa que Ele quer de nós, um verdadeiro e genuíno humilhação diante dEle, que não é de atos exteriores para aparecer, mas é inclinar-se diante do Todo-Poderoso, inclinar o coração, rasgar o coração. É isso que Ele quer de nós, uma verdadeira humilhação, uma verdadeira humilhação, como está escrito lá em Tiago, que ele fala: voltes para mim, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai o coração. Senti a sua miséria e arrependa-se. É isso que Deus quer. É essa verdadeira humilhação diante de Deus. A segunda marca de um genuíno arrependimento que a nossa nação necessita é orar. Orar. O verdadeiro arrependido, ele ora. E ele não ora falando simplesmente algumas palavras, não. Ele agoniza. Ele clama. Ele persevera em oração. Ele diz: Deus, eu pequei. Deus, me ajude.
é com agonia do coração, é suando. E Jesus deu o exemplo lá no jardim de Getsemane. Jesus orou, perseverando pelas nossas vidas, agonizando pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Quantos de nós estamos orando de verdade, ao ponto de derramar pelo menos lágrimas de arrependimento? Olha, que Jesus derramou foi gotas de sangue, mas infelizmente muitos de nós não conseguem nem derramar uma gota de lágrima de arrependimento diante do Senhor. Deus disse: se o meu povo se humilhar, dobrar-se e orar, agonizando, perseverando em oração, clamando a Deus, socorre a nossa nação, socorre o nosso estado, socorre a minha família, socorre-me, Senhor. É uma oração realmente genuína de entrega, que a alma agoniza. É esse tipo de oração que é marca de um verdadeiro arrependimento. Terceira coisa, terceira marca. A marca do verdadeiro arrependimento é buscar a face do Senhor. O povo de Israel deixou o Deus verdadeiro, que tirou ele da terra do Egito, fez milagres e maravilhas, abriu o mar vermelho, foi uma coluna de fogo na noite, foi uma nuvem durante o dia, mandou pão do céu. Ou seja, Deus cuidou da nação de Israel. E Deus também abençoou a nossa nação. Deus abençoou a nossa nação brasileira com tantas coisas maravilhosas, com um povo maravilhoso, com a natureza exuberante. Deus nos abençoou ricamente. O primeiro culto nesta nação, quando os portugueses chegaram, foi um culto a Deus, apesar dos seus erros, mas foi um culto onde mencionou a cruz de Cristo. Por isso foi chamada de terra de Veracruz. Essa nação é do Senhor Jesus. Ele comprou com o seu sangue esta nação. Mas a nossa nação brasileira se afastou de Deus. A nossa nação brasileira deixou o Senhor e entronizou uma senhora. Essa nação brasileira deixou o Yahvé, Jeová, Adonai, Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Deus terrível e eterno, e voltou-se para os orixás. A nossa nação brasileira, nós deixamos o verdadeiro Deus e começamos a servir a Mamon. A Mamon, sim, a riqueza, o dinheiro, como Jesus nos alertou lá no Sermão da Montanha. Focamos tanto em dinheiro, em riquezas, em possuir bens, que fizemos disso os nossos deuses. A nação brasileira se curva diante da festa do maligno, que é o carnaval, zombando do Senhor Jesus Cristo, fazendo Jesus Cristo um capacho de Satanás naquelas apresentações. Nós deixamos o verdadeiro Deus como nação, mas pasmem, e como igreja, infelizmente também. Irmãos, ligar a televisão em determinados programas que se dizem evangélicos é uma vergonha. Aquilo ali não é o verdadeiro evangelho. E multidões entrando naquelas igrejas, onde o que é o centro é o culto ao homem, é o culto antropocêntrico, onde o homem tem que ser adorado, onde Deus é aquele que é simplesmente o abençoador, que tem que dar, tem que exigir, tem que colocar Deus na parede para que Deus dê bênçãos. Esse não é o meu Deus não, e esse não é o evangelho de Jesus Cristo não. E o Senhor Deus diz para o povo: a marca de um verdadeiro arrependimento é que o povo deixa os ídolos e volta-se verdadeiramente para mim, o Deus verdadeiro, único, exclusivo,
soberano sobre a terra e sobre o céu e sobre o mar. O único Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. E Ele diz: chegai-vos a mim, ao verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, o qual se revelou na criação. E por isso que os gentios, como diz o apóstolo Paulo no primeiro capítulo aos Romanos, são inexcusáveis. Não tem desculpa de chegar diante de Deus e dizer: eu não conheci o Senhor. Não tem desculpa, porque Deus se revela na natureza. No capítulo 2, os judeus de Romanos teve a revelação especial de Deus, a sua palavra, mas mesmo assim deixaram o verdadeiro Deus. E a igreja também tem a palavra de Deus, e muitos se desviaram do verdadeiro evangelho. Mas a palavra de Deus está aqui para testificar e mostrar quem é o verdadeiro Deus. Portanto, nós somos inexcusáveis. E no capítulo 3, Deus fala: todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus é misericordioso, e a sua graça nos surpreende de geração em geração. Mas Ele continua nos chamando. Ele fechou os céus sobre o Brasil. Ele enviou a peste sobre esta nação. Ele fechou os templos religiosos dessa nação. É Ele nos chamando, nos alertando e dizendo: volte-se para mim, volte-se para o verdadeiro Deus. Eu estou aqui de braços abertos para receber a todos que chegam verdadeiramente arrependidos. E a marca do verdadeiro arrependimento não é voltar-se para Deus simplesmente para Deus tirar essa praga de nós. Não é simplesmente para que Deus venha nos abençoar novamente, mas é porque nós estamos sedentos por Ele. É porque nossa alma suspira por Ele. Assim como as corças anseiam pelas correntes d'água, assim deve a nossa alma anelar pelo verdadeiro Deus. Precisamos voltar-se para Deus, mesmo que o comércio feche, que as empresas acabem, mesmo que as nossas finanças estejam para baixo, mesmo que os nossos armários estejam vazios. Precisamos voltar-se para o verdadeiro Deus, porque Ele é Deus, é Ele que nos sustenta. Aquele lindo cântico de Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animal, ovelhas no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar sobre as minhas alturas. Aleluia! É a este Deus que precisamos nos voltar. É a Ele que o nosso coração tem que anelar, e não simplesmente que Ele faça passar essa praga. Não, a gente tem que ouvir o alarde do Senhor, o grito do Senhor. Igreja, nação brasileira, volte-se para mim e eu perdoarei você. Aleluia! Busquemos o verdadeiro Deus. E a quarta marca do verdadeiro arrependimento é: converta-se dos seus maus caminhos. Converta-se dos seus maus caminhos. O que significa isso? Abandone seu pecado. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Remorso é simplesmente você dizer e sentir aquele peso: pequei, só. Mas o genuíno arrependimento, a marca de um verdadeiro arrependimento, é quando a gente se dobra em humilhação diante do Senhor. É quando a gente ora agonizante, pedindo a Ele, clamando a Ele misericórdia: Deus nos perdoa.
quando a gente deixa os falsos ídolos e buscamos o verdadeiro Deus e anelamos pela sua presença, pela sua face. E 4, quando a gente para de pecar, quando a gente abandona o pecado, quando a gente se volta para Deus e dá as costas para o pecado, isso é conversão. Quando a gente abandona os caminhos maus, quando a gente muda a nossa atitude, quando a gente muda a nossa vida, tira os pecados que está nos prendendo de nós, abandona aqueles pecados terríveis, que pode ser que ninguém saiba, mas Deus, que tem os olhos como chama de fogo, Ele enxerga o nosso interior. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando está no seu quarto sozinho com o seu celular? E você dia após dia você pede a Deus perdão, mas não abandona aquele pecado, não abandona a prostituição, não abandona a avareza, não abandona a mentira, não abandona a fofoca, não abandona a maldade contra o próximo, não abandona a mesquinhez, não abandona a politicagem. Isso vai para os líderes evangélicos que querem ser representantes políticos, que se diz crente, mas é uma vergonha aonde chega, se é numa Câmara de Vereadores, se é na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. É uma vergonha. Se vendem a politicagem e vêm para a televisão dizer Deus vai nos abençoar. Como é que Deus vai nos abençoar? Se a gente não abandonar os nossos pecados, se você não abandonar a politicagem, o jeitinho brasileiro, Deus não se agrada disso. A marca de um verdadeiro arrependimento é abandonar o pecado. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, purificai o coração, senti a sua miséria, lamentai e chorai, e assim vai haver esperança para a nossa nação brasileira. Marcas de um verdadeiro arrependimento: dobrar-se, orar, buscar a face do Senhor e abandonar o pecado. Se nós tivermos essa marca na igreja, se alcançarmos levar esta marca para a nossa nação e termos um Brasil genuinamente arrependido, dobrados diante do Senhor, olha o que Deus vai fazer. Ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Se nós tivermos a marca de um verdadeiro arrependimento, se nós tivermos a marca de um verdadeiro arrependimento, nação brasileira, igreja do Senhor, Deus promete que vai nos ouvir. Ele vai ouvir o nosso clamor. Aquelas pessoas que estavam na praça, nas ruas, sendo filmadas, clamando a Deus, se foi um quebrantamento genuíno diante de Deus, e se nós, na nossa igreja, na nossa casa, também dobrar-se em um arrependimento genuíno diante do Senhor nosso Deus, Ele vai nos ouvir, e Ele vai perdoar os nossos pecados, e Ele vai sarar a nossa nação. Ele vai sarar, Ele vai restaurar a nossa nação brasileira. Ele restaurará o seu povo, Ele vai restaurar a sua família, e Ele quer e vai restaurar a sua vida. Mas caia diante dEle. Mas lembre-se, nós por nós mesmos não podemos simplesmente chegar ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. No capítulo 7 que nós lemos, fala que Salomão ofereceu o holocausto. E aí veio o fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Ou seja, Deus recebeu aquele sacrifício para perdão do pecado da nação.
Mas aquele sacrifício era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus que viria mais tarde. E Jesus, quando João viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se entregou ali na cruz e levou sobre ele todos os nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de chegar aos seus pés, aos pés da cruz de Cristo, e dizer: Deus, eu creio em teu Filho Jesus Cristo, perdoa-me. E ele disse: confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Se chegarmos ao seu Filho Jesus Cristo, entregando a nossa vida em genuíno arrependimento, nós receberemos o perdão dos nossos pecados. Mas não só isso, Deus nos perdoa, Deus também nos purifica. E não só isso, Ele também promete dar a gente uma nova vida. Ele promete nos fazer um povo seu, um reino e sacerdote, o qual brevemente Ele virá buscar. Um povo zeloso, humilde e de boas obras. E lá em Apocalipse capítulo 7, João vê uma grande multidão de todas as tribos, línguas e nações, diante do trono de Deus, cantando e louvando, salmodiando ao Senhor. E se nós, como nação brasileira, nós como povo de Deus, voltarmos para Cristo aos pés da cruz, nós estaremos lá com Ele, naquele grande culto, celebrando ao Senhor. E ali não haverá mais choro, não haverá mais praga, não haverá mais morte. Nós estaremos para sempre com o Senhor Deus. Vale a pena arrepender-se, vale a pena abandonar o pecado, vale a pena cair aos pés do Senhor. Que o Senhor Deus venha fazer com que a nação brasileira caia de joelhos em arrependimento, em oração, em buscar a face do Senhor e abandonar todos os pecados. E assim Deus vai nos ouvir, Deus vai nos perdoar e fará de nós uma grande nação, reestruturada e edificada. E brevemente estaremos lá como povo de Deus, naquele grande culto no céu, para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.